Nos últimos dias tivemos a divulgação dos resultados da Vale, a antiga Vale do Rio Doce. Resultado referente ao último trimestre de 2024. E para os acionistas, tivemos boas notícias. Tivemos aqui a notícia de que a Vale vai distribuir 2 bilhões que serão distribuídos aos acionistas em forma de dividendos. E também tivemos o anúncio da programa de recompra de ações de até 120 milhões de ações, que representa cerca de 3% das ações em circulação. Aqui, quando nós vamos ver direitinho nas letras miúdas, podemos ver que o pagamento será realizado dia 14 de março de 2025. E quem fez a aquisição das ações até o dia 7 de março terá direito de receber este dividendo. Bom, a Vale, no fechamento do mercado de hoje, que é o dia 10/3, a Vale fechou o mercado a R$ 53,90. Nos últimos 12 meses, tivemos uma queda de 11% e nos últimos 12 meses, tivemos um dividendo que passou um pouco mais de 13%. Lembrando que o dividend yield é uma métrica que reflete o passado, os últimos 12 meses, e que não é garantia para um dividendo futuro. Mas vamos observar aqui direitinho uma questão aqui, que é algo que é muito interessante, onde que a Vale anunciou esse programa de recompra de ações. Mas o que seria esse programa de recompra de ações? Como isso influencia no seu bolso? Como isso é bom para você? Bom, vou te explicar. Vamos trabalhar aqui com um exemplo bem claro. Primeiramente, vamos trabalhar aqui com um exemplo. Vamos fazer de conta que no mercado existem 100 ações disponíveis para os acionistas negociarem. Bom, 1, 2, 3 e por aí se vai, até os 100, certo? Bom, tudo bem. Vamos imaginar aqui um exemplo que existe um rapaz chamado Pedro. O Pedro possui uma ação, ou seja, 1% de participação da empresa. Se temos 100 ações disponíveis, a partir do momento que você tem uma, representa 1%, certo? Quando a empresa anuncia dividendos, você vai receber o dividendo proporcional à quantidade de ações que você tem. Com isso em mente, vamos lá. Exemplo. A Vale divulgou o resultado do quarto trimestre de 2024, divulgando uma distribuição de R$ 100 aos acionistas. Se temos 100 ações disponíveis no mercado, cada ação vai receber R$ 1 de dividendo, certo? Se Pedro tem uma ação, ele irá receber R$ 1 proveniente dos dividendos. Perfeito. Mas a Vale está com um caixa robusto, tem dinheiro em caixa. O que a empresa faz com o caixa existente? Investe, ou seja, em projetos, aquisições interessantes e por aí se vai. Ou recompra as ações dela mesma que estão disponíveis no mercado. Quando uma empresa anuncia a recompra de ações, pode significar algo bem interessante, que a empresa está tão depreciada, ou seja, barata no mercado, a ponto da empresa ela mesma começar a comprar suas próprias ações que estão disponíveis no mercado. A Vale anuncia uma recompra de 50% das ações disponíveis no mercado. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, estamos arredondando para facilitar o entendimento. Ela anunciou a recompra de 50%. Se tínhamos 100 ações disponíveis, após a recompra de 50%, só nos restam 50 ações disponíveis no mercado. E após essa recompra, a Vale anuncia no próximo trimestre um novo dividendo. E foi anunciado novamente uma distribuição de R$ 100 aos acionistas. Se lembra do Pedro? Perfeito. Ele tinha uma ação, mas como agora temos somente 50 ações disponíveis no mercado para a negociação entre os acionistas, a participação dele não é mais de 1% e sim de 2%. Sim, mesmo sem comprar mais ações, a participação dele cresceu. Ou seja, o dividendo é a divisão do lucro pela participação sua na empresa. Como a participação de Pedro é de 2% agora, após a recompra da Vale, que foi de 50%, o dividendo anunciado foi de R$ 100 para o mercado. Pedro, por regra, vai receber R$ 2 e não R$ 1. Viu que como de uma maneira bem simples aqui, objetiva, uma recompra de ações pode te atingir diretamente? A questão aqui é que a sua participação na empresa pode aumentar após essas recompras. A Vale anunciar este programa de recompra é muito interessante para todos os acionistas. E lembrando também que a Vale ela é commodity. Então, o que você tem que pensar? Neste último relatório aqui, nós podemos ver que a Vale ela tem melhorado em diversos aspectos.
E lembrando, mesmo com o preço do minério de ferro nas mínimas, a Vale está conseguindo entregar um resultado interessante. Imagine quando esta commodity, porque Vale trabalha com minério de ferro, é o principal produto, é uma commodity. Imagine quando o preço da commodity voltar a subir, se com preços baixos a Vale está entregando o resultado, imagine quando subir. E pense também da seguinte forma: o preço de uma ação reflete o lucro, a cotação vai seguir o lucro. Se o preço da commodity subir, você pode ter, um lucro mútuo, você pode ter o dividendo mais a valorização. E com a Vale anunciando esse programa de recompra, a sua participação vai ser maior e também a questão é que o seu dividendo vai ser proporcional a essa participação, que vai ser maior também ao longo do tempo. Bom, de uma forma bem simples, é assim que um programa de recompra funciona. Então, dito isto, fico por aqui. Até mais. Não se esqueça de curtir, deixar seu comentário aqui com uma sugestão e o que você achou. Dito isto, até mais.